Você que pode, acompanha aqui com a gente no telão. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 23. Eu vou estar usando a versão Nova Almeida, NAA. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 23. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 23. E diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Aleluia. Fecha os teus olhos mais um pouquinho. Nunca é demais orar. Eu quero orar mais uma vez. Papai, nós estamos aqui diante do Senhor para ouvir de Ti, para receber de Ti. Senhor, e todo encontro com o Senhor é único. Cada encontro com o Senhor pode alterar todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa. E nós viemos aqui com essa fé, crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, crendo que hoje pode acontecer tudo. Hoje o Senhor pode mudar todas as coisas. É nisso que cremos. Só basta uma palavra tua, só basta um toque teu, só basta um decreto do Senhor, para que tudo seja alterado, para que o nosso rumo seja alterado, para que a esperança volte, para que a cura chegue, para que a provisão chegue. E nós estamos aqui, Senhor, crendo em Ti, diante do Senhor, e viemos nos encontrar contigo. E Senhor, eu creio que não sairemos daqui como entramos, não sairemos daqui de mãos vazias, não sairemos daqui sem a Tua bênção, em o nome de Jesus, amém, aleluia. Você não veio para um culto qualquer, você veio para um culto de milagres, aleluia. Quem vem para esse, não quero minimizar nenhum tipo de culto que nós fazemos, não, mas é que a pessoa que vem para um culto de milagres, ela vem com sede do Senhor, ela vem com expectativa de que o Senhor faça alguma coisa, de que o Senhor opere algo. Então o culto de milagres é um culto diferente. É para ser assim, eu creio que aqui é assim. Quem vem para um culto de quarta de milagres, ou quarta do poder, como chamam na minha igreja, é alguém que vem esperando algo do Senhor. Eu quero te dizer que você colocou a sua expectativa no lugar certo. Aleluia. Eu fiquei feliz quando eu ouvi o tema dessa campanha, Efatá, tempo de milagres. Efatá quer dizer abra-se ou abra-te. E o subtítulo, tempo de milagres. Eu creio que chegou esse tempo. Eu creio. E por isso, nessa noite, o Senhor me direcionou a trazer para você, para nós, uma das formas, uma das mais singelas e das mais poderosas que temos em Deus para viver milagres. O nome dessa mensagem chama-se Quando o Clamor Chega. Quando o clamor
chega. Quando o clamor chega. Eu vou ler mais uma vez Êxodo capítulo 2, a partir do verso 23. Êxodo 2, a partir do verso 23. E diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Aleluia! Glória a Deus! Já faziam muitos anos que o povo sofria. O povo estava escravizado, o povo estava aflito. Mas a palavra do Senhor aqui, ela é clara, ela tem uma ênfase, ela se repete da mesma forma, falando de algo chamado clamor. Talvez a maioria de nós aqui conheçamos, já participamos de algum clamor na igreja. Uma oração um pouco mais, digamos, entre aspas, fervorosa, fecha aspas. Eu quero falar um pouquinho de clamor aqui com você. O clamor, ele tem um significado parecido com um grito forte. Clamor soa como alguém que está pedindo algo de forma intensa, uma súplica veemente. Clamor está ligado a um pedido insistente, ou seja, clamor é um pedido, clamor é uma oração, mas ela tem uma ênfase, ela tem algo a mais. O clamor, ele revela algo maior. A palavra dá uma espécie de exclamação, é um grito forte, ou pode ser um pedido veemente, ou algo que te faça soar diferente daquilo que você normalmente pede, normalmente ora. Na verdade, para mim, o clamor está intimamente ligado à necessidade. Necessidade. O quanto você precisa de ajuda? O quanto você precisa de uma intervenção de Deus? O quanto você precisa de uma cura? O quanto você precisa de uma libertação? O quanto você precisa de um amparo? O quanto você precisa de uma palavra de conforto? O quanto você precisa de paz? O clamor, ele revela o tamanho da nossa necessidade. Quem muito precisa, clama. Quem muito precisa, clama. Agora, talvez se você não precisar muito, talvez você não clame. Porque o clamor de fato ele revela o quanto precisamos. O clamor revela o tamanho da nossa necessidade. A Bíblia fala de um cego. E quando Jesus passava, esse cego estava cansado de viver daquela forma tantos anos. E a palavra nos diz que ele grita, ele suplica. Não é apenas um pedido, não é, Senhor, me cura. Não, ele fala, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquilo é um clamor, um exemplo de clamor. O quanto você precisa que Deus faça algo na sua vida?
Se você não precisa, por que você está num culto de milagres? Eu falo isso com amor, sabe? Eu tenho temor porque eu sei o quanto Jesus ama a sua igreja. E quando eu vou falar para a igreja, eu tenho temor porque o Senhor olha para vocês de maneira diferente. Jesus olha para vocês com cuidado, com zelo, e eu preciso corresponder a isso. Então, meu amado, quando eu pergunto para você, é em amor. Se você não precisa, o que você fez? O que você veio fazer num culto de milagres? Porque milagre é para quem precisa. Milagre é para quem precisa. Milagre é para quem precisa. Sabe, escuta aqui comigo. Cristo, Jesus, padeceu por todos nós, mas Ele só faz filhos daqueles que precisam de um Salvador. Só são salvos os que precisam, os que necessitam de uma salvação. Se você não precisa de salvação, você não precisa de Jesus. Então é por isso que eu estou dizendo, você está me entendendo? Que quem vem para um culto de milagres é porque precisa de um milagre. Eu não sei você, mas eu preciso todo dia. Eu preciso sempre dele. O tempo todo eu preciso dele. Eu preciso da voz dele, eu preciso da direção dele, eu preciso da presença dele. E sabe, e quando parece que a carne está alta e fala, não, você não precisa, a alma está muito saciada das coisas terrenas, sabe o que eu faço? Eu me faço necessitado. Eu vou lá para os pés, Senhor, não interessa, eu sou pobre e miserável, eu nada tenho, eu de ti preciso, eu te venho clamar. Se faça necessitado dele. E aí começa a brotar o clamor. É aí que começa a brotar o clamor. É quando você vê que você nada pode, nada tem, que você é dependente, que você precisa. Então você vai atrás, você busca. E por que que o clamor revela a extensão da sua necessidade? Eu tive a oportunidade, pastor Lucas, de visitar e de orar por uma criança de 6 anos de idade que está com câncer de fígado. E nesse momento, creio na cura do Senhor. Está esperando um transplante de fígado lá em São Luís. E eu vi aquela mãe em prantos. Pastor, ora pelo meu filho, eu preciso de um milagre. E ela se derramava, ela não tinha mais forças, ela emagreceu muito. E eu senti a dor daquela mãe. Mas quando eu fui falar, na verdade quando minha esposa, porque eu pude falar com a mãe, não pude falar com o pai da criança. Minha esposa que teve acesso. E aí ela me retornou. E eu soube que ele queria a cura do filho, mas a reação dele parecia um pouco incompatível com o tamanho da necessidade, se é que você me entende. E eu pensei, meu Deus, o diabo ele quer cegar, ele quer nos fazer parar de precisar e de clamar ao Senhor, porque o quanto aquele pai, aquela criança precisa, é algo extremo.
Sabe, eu pensei, esse homem precisa clamar. Eu creio que ele ama o filho. Sim, eu creio. Mas eu quero te perguntar: se a distância do teu milagre fosse um clamor, o que você faria? Você gritaria, você choraria, suplicaria, iria para o chão. Alguém já ouviu aquele ditado que não tem comida ruim para quem tem muita fome? O que você pode fazer? Clamor tem a ver com isso, com a sua atitude diante daquilo que é necessidade. E amado, mais do que qualquer coisa, um culto, quando eu falo de clamor, e aqui eu estou falando de clamor, de intervenção de Deus, nós precisamos clamar por muitas coisas, precisamos pela nação, pela cidade, mas aqui eu estou falando de um clamor pessoal, eu estou falando de um interesse que é para ser seu. Você está me entendendo aqui? Esse era o exemplo daquele pai. Era para o interesse maior ser dele. Mas eu creio que vai ser curado. A criança vai ser curada. E o pai vai se converter. Para a glória de Deus, eu creio nisso. É isso que declaramos. Por isso que o clamor revela o quanto você precisa. O clamor não é só um grito, ele pode ser uma expressão. Esses dias eu fui desafiado diante de uma circunstância. Eu falei: Senhor, eu vou entrar em um propósito por isso. E quando eu fui entrar nesse propósito, eu pensei assim: eu vou jejuar 3 semanas, mais ou menos. E no meu espírito veio assim: você está orando por algo, pedindo algo tão grande, está entregando tão pouco. Não estou dizendo que 21 dias, 3 semanas é pouco de jejum, não. Mas é que, para algumas coisas que eu já fiz, para outros propósitos, para a minha realidade, aquilo era algo simples. E eu fui constrangido. Eu decidi entregar 9 meses de jejum para o Senhor. Provavelmente não, as festas de final de ano não vão ser iguais, vão ser melhores. Vão ser melhores. Sabe por quê? Porque eu tenho convicção de que Ele já ouviu o meu clamor. Ele já ouviu. Você está me entendendo? O clamor revela o tamanho da sua necessidade. Se você pouco precisa, você clama pouco. Mas se você precisa muito, você se derrama aos pés do Senhor. Você chora, você grita. A palavra aqui também, em Êxodo, continuando aqui, no mesmo versículo 23. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aqui fala de aliança. Quando Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus se lembrou de uma aliança. Quando Deus ouve o seu clamor genuíno,
Ele lembra de uma aliança também. Sabe o que é a ceia do Senhor? A aliança. A aliança. No sangue dele. Quando você clama, Deus olha para você e se lembra não só de você. Deus olha para você e Ele vê Jesus. Ele lembra da aliança feita na cruz, do sangue derramado em meu e seu favor. Você está me compreendendo? Como é que Deus vai negar algo para o filho? Ele te vê e vê a aliança. Ele vê tua aliança com Ele. Ele vê o sangue de Jesus sobre a tua vida. A aliança nos remete a relacionamento, né? Eu estou usando uma aliança aqui. A aliança fala de relacionamento, casamento, compromisso. O clamor lembra que você precisa de alguém. O clamor revela necessidade. Necessidade por algo, mas também por aquele com quem você tem uma aliança. Você precisa de Jesus? Você precisa dele? Então clame. Então clame. Então busque. Nós precisamos precisar dele. Parece redundante, mas nós precisamos, como eu disse, nos fazer necessitado. Vou continuar, agora não no capítulo 2, capítulo 3 de Êxodo, capítulo seguinte. Eu falei que essa palavra, ela se repetia, ela tem uma ênfase, porque Deus traz aqui um princípio poderoso chamado clamor, que Ele quer que você se recorde hoje, ou aprenda hoje. Êxodo 3, a partir do versículo 7, é outro capítulo, mas olha o que Deus está dizendo aqui. Êxodo 3, a partir do versículo 7, diz assim: então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Aqui Deus revela a extensão dessa ênfase. Ele faz questão de repetir como eles clamaram, e repete 3 vezes, e que foi por causa do clamor que Deus interviu. Então, clamor, coloca o banner da campanha aqui, Efatá, o banner da campanha. Clamor é princípio para viver milagre. É a partir do clamor que Deus pode liberar uma palavra: Efatá, abra-se, abra-te. Mas aqui, você leu comigo, Êxodo 3, 7 ao 9. E aqui Deus revela uma promessa para os filhos de Israel. E uma promessa bem antiga. Desde Abraão, Deus havia prometido que o iria levar para uma terra
E essa terra que nós acabamos de ler aqui. Então já existia uma promessa, de livramento, de milagre, de algo melhor. Mas foi quando houve um clamor genuíno que a promessa chegou. Eu quero te dizer que algumas coisas em Deus podem estar atrasadas. Alguns sofrimentos já eram para ter passado. A palavra nos diz que o clamor trouxe a promessa antiga para perto. E a promessa antiga se cumpre quando o povo clama, quando o povo precisa. Você tem promessa de Deus? Comece a clamar por isso. Está demorando, está atrasado. Pode ser. Mas eu tenho convicção que o teu clamor vai trazer para perto uma promessa que parece que está longe. O clamor traz para perto um milagre que parece estar distante. O clamor traz para perto uma situação que parece ser difícil. Parece ser fácil agora para aquele que clama. É o Deus de Israel. Pastor, eu estou clamando. Clama mais. Mais intenso, mais forte. Mas continua clamando. Deus nos fala, até aqui eu falei sobre intensidade de clamor. Intensidade. Um clamor verdadeiro. Quando eu vejo meu filho em perigo, Gael, e o Gael é abençoado, o Gael tem energia por 3. Quem conhece ele sabe, é uma benção, inteligentíssimo, mas a responsabilidade com ele, se ele estivesse aqui, ele estava querendo subir nessa muretinha para pular. Abençoado, gosta de adrenalina. E quando eu vejo ele em perigo, talvez minha esposa fica, moço, não grita, mas a primeira coisa que eu faço é instintivo, é o grito. Menino, pelo amor de Deus, desce. Assim é o clamor, porque você precisa, porque é importante para você. Até aqui eu falei de intensidade, de importância. O milagre que você precisa, comece a dar importância para ele. Aqui não é se preocupar com a dificuldade, não, você coloca em Deus, mas você precisa levar diante dele e clamar por isso. Você não vai se preocupar, não vai andar ansioso, porque você está clamando, você sabe que ele está te ouvindo. Lucas capítulo 18, eu quero falar agora de frequência de clamor. Lucas 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. E diz assim: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Aqui está falando
não apenas de uma intensidade, mas de uma frequência. Aqui fala que, será que Deus não fará justiça aos filhos que a Ele clamam dia e noite? Troque o desespero pelo clamor. Troque a preocupação pelo clamor. Troque a ansiedade pelo clamor. A frequência dele qual é? Dia e noite. Você quer milagre? Comece a clamar intensamente, mas não cesse até chegar. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. E sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Digo a vocês que, versículo 8, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. É por isso que quando eu começo a clamar, eu clamo e agradeço, eu clamo e agradeço, eu clamo e agradeço, porque eu sei que Ele vai fazer, e vai fazer depressa, Ele vai fazer depressa. Pode parecer que está demorando, meu irmão, pode parecer, mas Ele vai fazer depressa. Comece a clamar intensamente, comece a clamar dia e noite. O seu clamor vai apressar a intervenção de Deus. Parece que Jesus precisa de clamor? Não, Ele não precisa. Ainda em Lucas, versículo 19, Lucas capítulo 19, versículo 37 em diante. Lucas capítulo 19, versículo 37. E diz assim, Lucas capítulo 19, versículo 37. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu quero te dizer e repetir: Jesus não precisa do nosso clamor. Somos nós que precisamos clamar. Somos nós que precisamos clamar. E Ele está se referindo aqui aos discípulos que estavam clamando, gritando. Não clama não grita não. Ei, para de gritar aí para Deus, para de chorar, para de fazer essas coisas que você faz no culto. Só você sabe o tamanho da sua necessidade. Só você sabe. É por isso que o clamor ele é algo muito íntimo, e a igreja precisa voltar a clamar. E ao mesmo tempo que o clamor é íntimo, quando o clamor é unido na igreja, ele soa como corpo, e o milagre acontece, e o céu desce. Eu não sei clamar, pastor. Chora, grita, baba. Alguma coisa você sabe fazer para chamar a atenção dele. Clame pelo Espírito Santo. A palavra nos diz que ele intercede por nós.
Hoje Deus empoderou você com uma chave que vai abrir portas, uma chave de Efatá, chamada clamor. E você veio aqui para isso hoje. Hoje você veio aqui para clamar. Deus te trouxe aqui hoje para que você clame, não porque Ele precisa, mas porque você precisa, eu preciso. Eu quero te convidar a ficar de pé.